Boa noite, bem-vindos ao Bem-Estar. Neste programa de Bem-Estar teremos a participação de médicos e especialistas que têm um papel fundamental no esclarecimento de dúvidas e questões sobre a nossa qualidade, mas também sobre a nossa qualidade de vida. Hoje temos connosco o Dr. oftalmologista John Magalhães, que nos vai instruir sobre os cuidados a ter com a nossa visão. Afinal, é através deste órgão que desfrutamos das mais lindas paisagens, cenários, das cores, da beleza das coisas, das pessoas, dos alimentos, etc. Mas nem sempre cuidamos dos nossos olhos como deveríamos e é por isso que temos connosco aqui o Dr. Magalhães, que vai mesmo nos explicar quais cuidados a ter. Dr. Magalhães, seja bem-vindo. Boa noite aqui ao Bem-Estar. Obrigado, um prazer. Antes de falarmos deste órgão que é tão importante, que são os nossos olhos e a visão, gostaria imenso de que nos desse a conhecer um pouco de si. Quais são as suas origens, onde foi que o Dr. Magalhães nasceu? Nasci aqui, em New Bedford, mas meus pais são de Trás-os-Montes, Portugal, no continente. E então chegaram aqui em 1971. E então dei escola aqui, primária, secundária, e cá estou. Tem visitado durante a sua infância, durante a sua adolescência, visitava a região de Trás-os-Montes? Tive a fortuna de visitar talvez já 10 vezes, basicamente o norte de Portugal. Ia lá muito com o meu pai, com os meus pais, com a minha mãe também, com os meus irmãos, não tenho irmãos, e então gostei muito de partilhar com as pessoas lá e deu-me um bocado de cultura de poder ir lá e conhecer os meus parentes e tal. Mas... Do norte ao sul, qual da parte do país se identifica mais, gosta mais de Portugal? Eu acho do norte, mas... Como adulto, tenho tido a oportunidade de visitar também o Sul, a Ilha da Madeira, também gostei muito, mas considero mais o Norte. Uhum. Tinha familiares quando visitava na sua infância ainda em Portugal ou não? Tinha e tenho. A gente visitava mais no tempo que a minha avó vivia, que era a mãe do meu pai, e depois dela falecer a gente então começou a ir menos, mas ainda tenho lá tias, tios, primos e tal. Há uma recordação especial das suas idas a Portugal? Talvez no tempo do agosto, as festas e essa coisa toda, as comidas. Talvez tenha memórias específicas, mas agora não me lembro bem. Mas gostei e gosto. Alguma coisa que o influenciou para ser quem é hoje? Ora bem, tenho tido muitos mentores no passado, especificamente nas escolas e tal, e talvez seja inspirado por esses mentores a que eu decidi, mas não foi o meu primeiro interesse. Qual foi o seu primeiro interesse? Pode-nos dizer? Eu dei escola foi na Universidade de Lowell, e então a minha concentração de estudo lá era engenharia nuclear, mas depois desisti, depois de 2 anos e tal, e troquei de função e decidi neste caminho que agora estou. Uhum. E, portanto, está no caminho da oftalmologista. Há quanto tempo já é oftalmologista? 23 anos, já. E qual foi a universidade que frequentou? Quais foram as escolas? Foi em Boston, no England College of Optometry. Estive lá 4 anos, dei lá 4 anos de estudo, ali no Back Bay. E dali dei depois 1 ano de estudo avançado, talvez dentro de um hospital, em Bedford, Mass. Não New Bedford, mas Bedford, Mass. E então dali é que comecei a trabalhar aqui localmente. E portanto, eu sei que já tinha dito que inicialmente estava a optar por um diferente ramo, ficou neste, este o cativou permanentemente. O que é que aconteceu? O que foi diferente? Eu gosto de falar, lidar com o pessoal, a gente lida com o pessoal de várias naturalizações, de várias religiões, várias pessoas, gosto disso. Tenho 4 locais aqui em Dartmouth, em North Attleboro e em Brockton, portanto
os diferentes locais têm diferentes pessoas e gosto daquele tipo de, como é que eu quero dizer, interaction. Da interação. Muito bem. Dr. Magalhães, o que é que, portanto, vamos falar agora da importância da visão. Eu comecei este bem-estar a dizer que muitos de nós não cuidamos bem dos nossos olhos. É verdade? Muito comum, muito comum. Eu tenho pacientes que acham que deveriam fazer um exame quando param de poder ver. E a importância de prevenir é muito importante. Devem de fazer um exame anual. Há várias doenças, eu acho que logo mais a gente falaremos mais nisso, que podem nem produzir sintomas, a pessoa pode ver bem e ter então doenças dentro do olho que é só descoberto durante um exame e tratado, é que poderia ser, pronto, melhor para a pessoa. Mas para responder à sua pergunta diretamente, sim, existe pessoal 10 em 10 anos, 5 em 5 anos, e depois às vezes já há doenças que poderíamos ter tratadas inicialmente e depois chega-se a um ponto que talvez não haja remédio. Disse que nós deveríamos de fazer o exame à vista uma vez por ano, para todas as idades, inclusive crianças, sempre? Ora bem, crianças como bebés devem de fazer exames, a gente lá no nosso escritório fazemos para prevenção ou tratamento, portanto, da vista trocada, ou às vezes crianças podem ter os olhos trocados para dentro ou para fora, necessitam de tratamento rapidamente, porque senão aquele olho pode começar a ficar, como é que eu posso dizer, fraco, por não ter aquela estimulação de visão. E então em bebés, importante. Depois, antes de entrar à escola, também importante. E depois dali, de 2 em 2 anos, para as crianças. Mas como adultos, anualmente. Há uma idade específica para a vista começar a ficar cansada? Boa pergunta. Depende da idade. Como crianças, a vista trocada, como eu mencionei há um pouco, é importante fazer o diagnóstico cedo para essas pessoas. Para adultos, normalmente, o que atrai as pessoas a virem é quando chegarem mais ou menos aos anos de 40, 40 e tal, começa, como a senhora disse, a enfraquecer a vista, não poderem ver ao perto. E é quando a gente recebe muitos pacientes porque têm dificuldade em ler, seus telefones, seus computadores e tal. Portanto, 40, 40 e tal. Diga-me, falou de outras doenças que podem estar associadas à visão ou que podem ser detectadas através de um exame à vista. Que doenças são essas, por exemplo? Doenças comuns que a gente fazemos os diagnósticos lá no trabalho incluem cataratas, como já mencionou, degeneração da mácula, uma coisa muito comum que começa a afetar o centro da vista, glaucoma, não sei se ouviu falar em glaucoma, que afeta mais as partes do lado, quer dizer, perífero das vistas. E então, uma muito importante que é a afecção de diabetes nos olhos, que causa sangue e águas a acumular na parte de trás do olho. São 4 doenças muito comuns. Como é que nós podemos prevenir essas doenças? Olha, muito disto tem a ver com prevenção, nutrição, observação, exames anuais. Portanto, quando as pessoas vêm fazer aqui exames comigo, a gente faz um exame normal, a gente administra pingos para dilatar o olho e dessa maneira poderá, com certos equipamentos, certos ferramentas que a gente usa, dessa maneira a gente pode examinar por dentro e então detectar as doenças, tratar ou prevenir ou referir se for preciso operações ou qualquer outra intervenção. Mas é através da dilatação, de usar aqueles pingos, muito importante. Muita gente pensa que o exame à vista é somente fazer a medida aos óculos e não é só isso.
Não é só isso. Através de um exame à vista, pode-se detectar ou diagnosticar outras doenças que não estejam diretamente ligadas à falta de Muito boa vista? pergunta. 100%. Portanto, diabetes, se as pessoas começarem a ver diferente, ver bem um dia, mal no outro dia, tornam a ver bem no outro dia, isso é um sinal que a pessoa pode vir a ter diabetes. O reumatismo é outra doença sistémica que se pode fazer, ao menos, talvez não definitivamente, mas ao menos criar uma suspeita e depois vários testes no futuro poderiam ser feitos para realizar esse diagnóstico. Outros exemplos, lúpus, em português não sei bem dizer, mas há várias doenças, mais de só essas três, que se podem detectar. Tumores, por exemplo, tumores que existem nos olhos que podem indicar tumores noutras localidades. Portanto, há muitas doenças sistémicas que a gente poderemos... Portanto, é imperativo tomar conta dos nossos olhos e fazer esse tal exame Muito importante, à muito vista importante. todos os anos. Exatamente, a gente trabalha muito com os doutores primários, outros especialistas que percebem mais sobre uma doença ou outra, mas muito disto começa com o exame às vistas. Para as pessoas que estão-nos a ver lá em casa, têm que ir contatar ou falar com o seu médico de família para haver uma referência para ser consultado com o Dr. Magalhães, ou a pessoa pode fazer uma marcação livremente para o seu consultório, ou para os seus consultórios, neste caso? Exatamente. A resposta é que podem fazer um exame, podem fazer um apontamento para fazer o exame às vistas. Certos seguros exigem esta coisa que muitos dos portugueses sabem, chamado referral. Não todos. Os pacientes devem se informar com as companhias de seguro e tal sobre isso, mas começa primeiro com um apontamento chamando um doutor como eu, ou outros muito bons na área, e fazendo o apontamento e tal, e depois dali é que a gente faz o exame completo, normalmente uma hora e tal, hora e meia, dependendo do aperto na clínica naquele dia. E depois dali é que a gente primeiro exame é constituído por quê? Ou de quê? O primeiro exame é constituído por uns testes que a gente faz primários depois daqueles... Primeiro é a história. O que é que leva essa pessoa a me vir ver? Será um problema imediato? Será uma prevenção que queiram fazer? Será o que será? Depois uns testes iniciais, depois as medidas dos óculos, uma receita passada e depois a terceira parte ou quarta parte será então o exame médico à vista, dilatação e tal, fotografias, o que será necessário para aquela pessoa. Vamos fazer uma pausa e já voltamos a estar consigo com a segunda parte deste bem-estar. Não saia daí.